Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel, Eu sou o Lucão. essa é a Playlist Infinita e hoje vamos falar sobre Elvis, o filme. Ele não chama Elvis o filme, só chama Elvis, mas vocês entenderam a ideia. Primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro: é um filme excelente se nós considerarmos como um filme e não como uma biografia. Ele não pretende ser fiel aos fatos. Então, você que é muito fã do Elvis, você que sabe tudo da vida dele, todos os pormenores, não é esse Elvis que tá lá, tá? É um Elvis cinematográfico. O Baz Luhrmann, que é o diretor, é um diretor de poucos filmes. Apesar de a carreira dele ter começado em 1992, Elvis é apenas o sexto longa dele. Ele começou com um filme que eu não assisti, realmente, esse eu não assisti, chamado Vem Dançar Comigo. Bom o título do filme, Aham. né? Cara, eu jurava que eu tinha os 4 filmes anteriores dele, tirando Vem Dançar Comigo. E eu não tenho, só tenho 2. Eu tenho aqui, e coincidentemente são os dois com o Leonardo DiCaprio, né? Eu tenho o Romeu e Julieta, que é com o Leonardo DiCaprio ainda muito jovem. É o Romeu mais Julieta. E eu tenho essa releitura do Grande Gatsby, que é com quem, além do Leonardo DiCaprio? Com a deusa da minha vida, Carey Mulligan. Os outros dois filmes dele são Austrália, que é com o Hugh Jackman, né? E Moulin Rouge, que eu tinha certeza absoluta que eu tinha esse DVD e eu não tenho, rapaz. Eu acho uma tristeza terrível, né? Mas, enfim, o estilo dele é extremamente característico. Ele faz cortes muito rápidos, assim, e ele usa umas cenas que eu até fico pensando, mano, que trampo, porque pra você filmar uma cena de um filme é um trampo terrível. E Uhum. às vezes ele filma cenas muito, 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 muito curtas. Cara, trabalhar com esse homem deve ser fácil não. Mas ele faz uma narrativa nessa linha mesmo com a Elvis, né? E ele consegue acompanhar a carreira do cantor desde a infância, quando ele descobre ali o blues e o gospel, principalmente, né? Até o fim, sem seguir necessariamente uma linearidade, principalmente ali no terço inicial, que aí realmente ele vai indo e voltando, né? Um brinde ao Elvis. Hoje a gente tá no horror aqui. Beijo. Cara, a duração do filme, que é de 2 horas e 39, apesar de se justificar a narrativa, é um pouco cansativa, cara. Porque assim, a montagem se esforça muito pra manter um ritmo legal, principalmente nessa primeira parte que você falou, que ele volta e vai pra frente, volta, vai pra lá e não sei o que, dá uma dinâmica muito legal pro filme. Só que o diretor escolheu contar a história do Elvis desde a infância até ele morrer. É muito tempo pra um filme só. Então fica cansativo em certo momento ali, mas não é algo que você se não aguento mais assistir. Dá pra assistir até o final, mas é cansativo. Eu não achei não, vou discordar veementemente aqui, porque realmente sou um fã de Baz Luhrmann e em outros vídeos aqui do canal, a gente já fez tanto vídeo sobre cinebiografia que eu fico até deprimido de lembrar. Mas eu já falei isso, já fiz essa mesma crítica. Putz, falar a vida inteira, preferiu fazer um recorte, que não sei o quê. Mas aqui deu certo. O filme consegue manter esse ritmo sim até o final. É o Lucão que é trouxa. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E eu não senti, eu juro que eu não senti passar essas 2 horas e 40 no cinema. Se tivesse mais uns 20 minutos, eu não ia achar ruim. E olha, eu vou falar, eu não sou fã do Elvis. Eu tô passada, chocada. Eu realmente não sou. Nossa, tanto que hoje a gente vai falar que eu nem tenho disco pra mostrar, como a gente costuma fazer em todos os programas, né? Mas, uma correção. Houve, sim, recortes. Ele vai falar da infância até a morte, vai. Mas aquela fase mais decadente do Elvis, quando o Elvis tá gordo já, com a papada gigantesca, o cara mais sua do que canta, é mostrado em uma cena só. A fase dele no exército, o momento dele da vida no exército, é mostrado em uma cena só, que é quando ele conhece a Priscila. A carreira cinematográfica do Elvis, ela só é mencionada. E olha, depois, na vida real, depois que o Elvis volta do exército, ele acaba sendo muito mais ator do que cantor, porque os discos dele são, na verdade, as trilhas sonoras dos filmes. E isso é tirado de lá, então ele dá um salto enorme. Então,
houve alguns recortes sim, porque esse filme é uma homenagem ao Elvis cantor, ao Elvis rock and roll. Então, eu acho que é preferível a gente encarar esse filme como uma homenagem ao artista e não como uma biografia da pessoa. Porque enquanto as cenas do filme que o Elvis aparece fora dos palcos, por exemplo, Poucas, né? comparando com nas 2 horas e 40 de filme, vamos supor que apareça, sei lá, 40 minutos dele fora dos palcos. Então são 2 horas dele nos palcos. Então o que interessa é esse Elvis. Tanto que ele faz algumas concessões ali, ele toma muitas liberdades. Por exemplo, vou dar um spoiler aqui, é o Elvis, velho, dane-se. Quando ele demite o Tom Parker. Ele demite o Tom Parker do palco. Por quê? Porque o Elvis é o Elvis poderoso, aquela coisa, no palco. Isso aconteceu na vida real? Não. Então, o que o Baz Luhrmann faz? Ele se aproveita de canções para contar determinados momentos da vida da história do Elvis e canções que nem estavam naquele momento. Vou falar disso um pouquinho mais para frente. Além disso, o filme é sempre muito exagerado, porque o Baz Luhrmann é muito exagerado. Você assistiu qualquer filme dele, você vai perceber isso. E ele sabe fazer uso desses exageros com os figurinos extravagantes do Elvis, por exemplo. Não, o Elvis não tem uma cena do filme que ele não aparece de olho pintado, por exemplo. Ele não era daquele jeito o tempo todo. Né? E fora isso tem o narrador, que é um narrador não confiável, porque é o Tom Parker. Você pode considerar até que o tal do Coronel Tom Parker é o verdadeiro protagonista do filme, porque ele está contando a história dele, né? Quem faz é o Tom Hanks. A única coisa que me incomodou terrivelmente foi o sotaque do Tom Hanks, que eu achei muito forçado, porque o Coronel Tom Parker na vida real não tinha aquele sotaque, porque apesar de ele ser holandês, ele viveu a maior parte mesmo da vida dele nos Estados Unidos, né? Então, e a narração é muito insistente, né? A narração tá lá o tempo todo volta, é sempre ele contando a história. Mas é interessante essa construção, por quê? Porque o Tom Parker da vida real, ele foi associado à imagem de vilania. Ele é o cara que explorou o Elvis, ele é o cara que ficou com mais metade do que o Elvis ganhou na vida. É por causa dele que o Elvis nunca se apresentou fora dos Estados Unidos. Sabia que o Elvis ele só fez 5 shows fora dos Estados Unidos na carreira inteira dele? Não sabia. E sabe onde foi? No Canadá. Nossa, que é longe pra caramba dos Estados Unidos, né? Foi uma mini turnê que ele fez no Canadá ali, se não me engano, mas ele nunca se apresentou fora. Tanto que a gente tem essa imagem do Elvis grandioso, que não sei o quê, mas o Elvis só se torna tudo isso que ele se tornou depois que ele morreu. Porque ele era tudo isso, sim, lá nos Estados Unidos. Ao redor do mundo ele não era tão grande. Ele foi muito importante, sim, mas não era tão grande quanto era nos Estados Unidos. Eu gostei a hora no filme que aparece uma imagem dos Beatles lá. Eu falei, mano, será que os caras conseguiram direito pra tudo isso, pra pôr até os Beatles no filme, né? Mas não, é uma imagem super rápida. Porque o Elvis ele não gostava dos Beatles, né? Eles se encontraram, se não me engano, uma vez só na vida. E o John Lennon falou alguma coisa, cara, agora eu não lembro o que é, que o Elvis ficou super ofendido. E aí ele falou que ele pediu pros Beatles nunca mais colocarem os pés nos Estados Unidos. Ele pediu pro presidente. O Elvis era desses. Mas, enfim, voltando ao Tom Parker, que eu dei uma viajada, ele efetivamente sempre agiu em benefício próprio. Né? Isso não tem dúvida nenhuma. E existe uma questão de que ele não consegue sucesso em se desvincular dessa imagem de vilão. Inclusive porque o Baz Luhrmann escolheu representar o Elvis como um super-herói. Lá no começo, mostra ele criança, lendo as histórias do Capitão Marvel Jr., que hoje é o Shazam Jr., que é o Fred Freeman das histórias do Shazam, né? E aquela capa que o Elvis usava mais pro fim da carreira dele era baseada no super-herói e tudo, que foi na fase Las Vegas, né? Então o diretor ele quer realmente criar essa imagem do Elvis como um herói, então ele cria aquela clássica biografia chapa branca, que a gente já falou aqui em outro momento, né? Então ele minimiza. O que é a biografia chapa branca? Aquela biografia que não mostra o que o biografado tem de ruim. Por exemplo, ele minimiza o vício em remédios do Elvis, aparece no filme, mas aparece muito pouco. Não mostra o vício dele em junk food, que o Elvis ele gostava de comer de manhã um pão de 30 centímetros com pasta de amendoim, geleia e bacon. Todo dia. Caraca. Ficou com vontade, né? Fiquei. Isso que é o pior. Putz, que eu fiquei mesmo. O Elvis era armamentista ali de carteirinha. E o filme tenta justificar isso por supostas ameaças que teve a vida dele. E não, ele era um defensor das armas
mesmo, né? E não falou do lado republicano dele, porque o Elvis é o seguinte, ele nunca falou publicamente sobre a posição política dele. Mas se considerar que ele conseguiu marcar um encontro com Richard Nixon e algumas atitudes dele durante a vida, você sabe que ele era extremamente conservador, ele era evangélico, tudo, né? Aquela parada toda. E ele não deu declarações políticas durante a vida dele orientado pelo coronel, né? Além disso, o filme também vai suavizar a relação que o Elvis tem com a cultura negra. Por exemplo, cria uma amizade muito bonita entre ele e o B.B. King, que nunca aconteceu. Existe até uma foto dos dois juntos, mas eles não eram amigos a ponto de o B.B. King dar conselho pro Elvis, tá ligado? E, mais uma coisa também, foi a relação entre o Elvis e a Priscila, e todas as traições dele, que também são, tipo, aparece uma coisa ou outra ali, mas como se fosse uma coisa casual, sabe? A Priscila, que é vivida pela Olivia de Jonge, nem com muito esforço parece ter a idade que ela tinha quando o Elvis a conheceu. Ela tinha 14 e o Elvis tinha 24. É esquisito? Mas a gente também precisa colocar o filme na época dele. Por exemplo, minha avó casou com 14 anos. Era algo errado. Pelos nossos padrões morais, sim. Mas na época era aceito. Então não é aquela coisa, nossa, o cara tá fazendo um troço aí que um criminoso ninguém fazia. Não, acontecia mesmo, né? Então, com tudo isso que eu falei, seria talvez possível comparar Elvis a Bohemian Rhapsody, certo? Por quê? Porque Bohemian Rhapsody também tem um monte de liberdades que não sei o quê. Eu acho que as suavizações aqui devem ter até um pouco com a família dele, né? Os caras controlam um pouco a coisa. Mas tem uma diferença. Apesar das liberdades todas, Elvis é um bom filme. Não é aquele surto coletivo que eu jamais vou entender que foi o filme do Queen, sabe? Essas liberdades criativas, elas são comuns em cinebiografias. São aceitáveis até. Necessárias. Porque tem coisas que são mudadas de lugar, mudadas no tempo, em nome da narrativa. Então a gente tem que entender o seguinte: cinebiografias são obras de ficção baseadas na realidade. Mas se a narrativa funciona, se o filme funciona, tá ótimo. E o Baz Luhrmann, ele é um mestre do ritmo dos filmes dele. Ele já contou aí pra nós que existe um corte desse filme de 4 horas. Caraca, é muito tempo, velho. Mas eu acredito que se isso um dia for lançado, vai ser lançado como minissérie. Já fizeram isso, até com obras brasileiras, tipo do Tim Maia e tal. Mas, por outro lado, também, se for lançado, a gente vai ter uma visão mais completa do que o Baz Luhrmann realmente queria contar, né? Mas o que tá aí já tá bom, e não dá pra negar que o ponto alto da coisa é a atuação do Austin Butler. Eu acho curioso porque ele iniciou a carreira dele em papéis muito pequenos na Disney e na Nickelodeon. Cara, ele participou de tudo quanto é série dessas séries meio infantis, meio adolescentes. Eu vi uma imagem essa semana dele tocando violãozinho num episódio de iCarly, cara. Eu falei, cara, não pode ser a mesma pessoa, porque tá muito diferente, né? Sim, até porque agora ele é adulto, né? E ele ficou muitos anos nessa vida. Até que em 2019, ele foi escalado pelo Quentin Tarantino para fazer Uma Vez em Hollywood. E esse filme tem uma coisa muito curiosa, porque tem uma galera que era ali do bando do Charles Manson, jovens, que acabaram dando muito certo. Ó, a Maya Hawke, que tá tudo bem, apesar dela ser filha do Ethan Hawke da Uma Turma, ela tá conquistando o espaço dela, mas sozinha, e se tornou uma das personagens mais queridas do Stranger Things. A Victoria Pedretti, que já tinha feito antes A Maldição da Residência Hill, mas ela se consagrou de vez fazendo a 2ª e a 3ª temporada de Você. Tem a Sydney Sweeney, que brilhou também em Euforia. Tem a Margaret Qualley, que fez uma das melhores séries dos últimos tempos, que é Made. E tem a Mikey Madison, que fez Pânico, entre outras coisas também. Então são só alguns exemplos, tem mais gente lá, viu? Mas voltando ao Austin Butler, é um troço impressionante, velho. Porque você olha pra cara dele, ele tem pouquíssima semelhança física com Elvis. Pouquíssima. Você olha assim, mano, não tem nada a ver. Então, o que é impressionante? Que ele tenha conseguido emular tanto a persona do nosso suposto rei do rock. Para isso, o que ele fez? Ele ficou treinando muito a voz dele. E não é a voz para cantar,
Porque ele até canta as músicas do Elvis jovem, todas ele que tá cantando. Mas ele precisava mudar a voz dele pra falar também, porque isso que é atuar, tá, gente? E ficou bom ele cantando as músicas. E eu confesso, cara, tinha hora que eu olhava, eu ficava muito na dúvida se era ele ou se era a imagem de arquivo do Elvis. Em várias cenas eu fiquei muito na dúvida. Falei, cara, como que ele conseguiu fazer isso? Na primeira cena em que ele canta That's Alright, Mama, That's Alright, That's Alright. Pior que, putz, um monte dessas músicas eu conheço com os Beatles cantando. Porque os Beatles faziam muita cover no começo, né? E vamos dar os créditos aqui ao autor original da música, porque os autores das músicas aqui normalmente são negros. E o Elvis é aquele cara que tornou a música negra conhecida, mas por ser branco, né? O autor dessa música, That's Alright, é o Billy Crudup. Errou! E ele canta lá com todo o remeleixo típico do Elvis real, né? E convence. Nessa primeira cena, ele já convence. E uma coisa que eu senti é que as cenas descoladas, tipo, você vê a cena no trailer, não funciona tanto. As cenas funcionam no todo, sabe? E com essa montagem acelerada, que é típica do Baz Luhrmann, tudo se encaixa mesmo e cria uma atmosfera que faz o filme parecer mais curto do que é, como eu falei. E aí, quando ele tá tocando essa primeira música, gente, como eu já falei 35 vezes, é tudo muito exagerado. Muito exagerado. Então ele tá cantando e as mulheres estão tendo reações orgasmáticas lá. E claro que isso não foi assim, né? Aquele show foi o segundo show do Elvis na vida real naquele lugar. E o primeiro tinha sido meio ruim, então aí naquele ele se soltou e tudo, né? Mas essa reação intensa das mulheres ali, pelo jeitão do filme, ela é crível, sabe? E não é à toa que em momentos como esse, que as mulheres estão com um calor terrível ali, é tocada, não ali com ele cantando, mas é tocada uma das grandes músicas do Elvis, e é essa que eu vou colocar na nossa playlist, que é Fever. You Give Me Fever. Que é de quem? É do Ed Cooley e do Otis Blackwell. E já tinha sido gravada antes por um cara que é o Little Willie John em 56. E o Elvis gravou em 60. Quando essa música toca, ela toca antes de quando o Elvis gravou. Então o Baz Luhrmann também não tem esse cuidado, não. Ele usa a música quando a música precisa ser usada, independentemente de quando o Elvis gravou. Essa música está no disco Elvis is Back, que foi lançado quando o Elvis estava back, quando ele voltou do exército. Ainda falando de cenas em palcos, nada me impressionou mais do que a performance de Trouble, que é uma música escrita pelo Lieber e pelo Stoller. E essa música tá no disco que é trilha sonora do filme de 58 dele, que é o Balada Sangrenta. Que no filme foi a música a apresentação que mandou ele direto pro exército. E é essa música que eu vou deixar aqui na nossa playlist. Naquele momento, independente das posições políticas dele, ele fez o que se espera de todo o astro do rock. Ele foi contra o que lhe foi imposto. A música ela tem uma melodia ela é muito dinâmica, cara. Então tem uma espécie de pergunta-resposta ali. Ele fala, You're looking for trouble, tan, 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 tan. É muito envolvente essa melodia. E a letra diz, né? Eu nunca procurei por encrenca, mas eu nunca corri. E eu não aceito ordens de nenhum tipo de homem. Mas, ponto importante aqui, relacionado à trilha sonora. Foram escolhidas músicas para compor essa trilha sonora que não são necessariamente do Elvis e que não se adequam à época, tipo músicas recentes. Por exemplo, tem uma canção da Doja Cat que toca emendada a uma música da Sister Rosetta Tharpe. E essa mulher, Sister Rosetta Tharpe, guarda esse nome. Historicamente, ela é considerada a verdadeira inventora do rock and roll. Eu não sabia disso. Ah, jura? Sério. Ah, lá ele, gente. Mas, enfim, o primeiro rock da história é atribuído a ela. Então, acho que justamente para colocar essa influência toda dela na história, colocaram uma artista que nem é de rock, mas é uma artista negra também. A Doja Cat é negra, né? Uhum. E encaixa, sabe? Você entende. Você prestar atenção nisso, você entende o que o Baz Luhrmann tá querendo mostrar pra gente.
Cara, uma coisa que me impressionou também foi o trabalho de figurinos e direção de arte. Porque assim, o Elvis, ele é conhecido por ter usado muitos figurinos espalhafatosos, muito bonitos. Aquela roupa branca dele é muito icônica, né? Então, isso foi reproduzido de uma forma que parece que são as roupas do próprio cantor no filme. E os shows dele, principalmente na fase de Las Vegas, eram muito grandiosos, os palcos eram enormes, muito músico ali. E a direção de arte conseguiu reproduzir isso de uma forma que, quando você tá ali assistindo o filme, cara, parece que você tá dentro do show. Parece que você faz parte de uma das pessoas sentadas ali assistindo o Elvis, cara. Muito, muito impecável. Para finalizar, eu concordo com as concessões que foram feitas para tornar o Elvis uma pessoa idônea e sem defeitos? Não. Mas, se a gente esquecer essa postura e tivermos em mente que se trata de uma obra de ficção, como eu falei lá no começo, temos sim um grande filme que já está encaminhado para o Oscar 2023. No mínimo, nas categorias maquiagem e ator. E talvez nas categorias figurino, design de produção, que é direção de arte, né? Som, montagem e talvez até ator coadjuvante, porque, né, apesar de tudo, é o Tom Hanks. E, gente, claro, a gente tá gravando esse programa em julho, então tudo pode mudar, porque estamos longe, os filmes que estão visando mais o Oscar vão ser lançados ainda e tal, mas acho que já é um bom momento aí pra gente começar as nossas apostas. Grande abraço. Um beijo e até o próximo filme.